Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus, tá? Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente a nossa aula. Nós estamos no 8º passo, né, das atividades, tá bom? Então, eu observei que ontem, no momento da aula, ninguém entrou no fórum. Eu não sei se vocês tiveram algum problema, alguma situação. Eu não sei como vocês estão de atividades. Fiquei sabendo que tem alguns cursos que estão com bastante atividade em função aí da quantidade de horas, devido a ser 4 horas seguidas, tá? Então hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou passar umas perguntas para vocês no final da atividade de hoje. Vocês vão responder ali no fórum, individualmente, ok? Eu peço desculpa já de início, pessoal, porque tem reforma aqui de uma residência ao lado da minha. Pode ser que durante a minha explicação para vocês ouçam alguns ruídos, tá bom? Mas qualquer problema, vocês perguntem no fórum, a gente vai resolvendo. Então, eu quero fazer com vocês uma revisão do passo 1, 2, 3 ao 8, para que a gente possa resolver as perguntas, para dar uma respirada aí, para vocês não precisarem ficar fazendo os projetos em seguida, tá? Até porque quando a gente está em sala de aula, a gente leva um pouquinho mais de tempo mesmo. Então, passo 9 nós vamos deixar para a semana que vem. Verifiquem até o final do vídeo, ouçam até o final, para que a gente possa aí no final vocês terem as respostas concluídas aí com isso, tá bom? Então, relembrando a parte 1, que é a integração do projeto, onde nós descrevemos todo o início, meio e fim do plano inicial do projeto. Então, a integração, ela foi o ponto de partida nosso para que a gente pudesse entender quais eram as áreas envolvidas, quais eram as etapas a ser concluídas, entender as funções por departamento, tá? E estabelecer quem iria gerenciar, que eu falei para vocês, poderia ser subentendido, uma outra pessoa, não necessariamente alguém da equipe. Então, resumindo, o gerenciamento, a integração do projeto, ele serve para fazer a documentação do começo, do meio e do fim, para entender que tipo é a característica da empresa, que produto será trabalhado, como vão ser possíveis mudanças e qual são os responsáveis por controlar ou gerenciar cada processo. Tá? E todas essas atividades a gente fala aquela situação, preciso fazer um loop, eu preciso fazer constantemente uma análise, verificar se não está tendo algum problema em relação a alguma falta de informação ou demanda ou algum erro a ser corrigido. Então, a principal característica do ponto 1 é entender todos os processos do projeto e entender as áreas que irão se interagir, tá? Descrevendo isso num termo de abertura. O ponto 2, o gerenciamento de escopo, a gente verifica as necessidades de cada etapa, tá? Então, planejar e definir o histórico das atividades a serem desenvolvidas. E um dos principais pontos que a gente observou aqui é criar o estudo de aplicação. O que era o estudo de aplicação? É ver estratégias de marketing, ou seja, estratégias para eu verificar se tem produtos semelhantes ao meu mercado ou sistemas semelhantes igual ao meu, né? Seja o desenvolvimento de um software para um RH, seja elaboração do produto de uma camisa, de um tênis, de uma mesa, e verificar o que esse outro fornecedor, o que essa empresa ela está oferecendo para o nosso cliente, tá? Então, eu vou estudar o mercado, vou estudar as características da minha concorrência e ver situações ou soluções que eu consiga trazer esse cliente para a minha empresa. Ou como eu posso fazer uma estratégia de vendas ou de negociação para que o meu produto ele continue com outras características. Por exemplo, vamos dizer que tem equipes aí fazendo cartão ponto, tá? Então, por digital. Só que daí tem a sua empresa, tem a X, tem a Y. Qual é a característica que você pode fazer em relação ao seu produto ou ao seu serviço? Porque benefícios também, pode não acontecer benefícios significantes de alteração no produto, mas no serviço. Por exemplo, um helpdesk 24 horas, um atendimento que a pessoa possa ser presencial e ela não seja cobrada. Então, as características do mercado, do serviço, do estoque de vocês, se for um produto, para que fique diferente da concorrência, tá? Verificação do escopo é fazer uma análise preliminar toda vez, como será feita uma análise
para entender as necessidades, as mudanças que vão ocorrer durante o desenvolvimento dessa pesquisa também, isso também envolve a pesquisa, o desenvolvimento dela, e como controlar para que essas informações elas sejam sigilosas, única e exclusivamente da empresa, e também que eu possa fazer futuras adaptações ou modificações nesse escopo. O ponto 3 é o tempo, principalmente uma das características que eu falei para vocês que decorreria um pouquinho mais de informação. É definir resumidamente, como a gente está fazendo uma revisão, todas as etapas, quanto tempo ela vai levar. Ou seja, para eu desenvolver o registro da empresa, que vocês estão abrindo a empresa, fazer o cadastro de informações, o cadastro com fornecedores, como vai ser o desenvolvimento da logística, tá? Como vai ser a sequência depois de atividades, amarrar um setor no outro. Por exemplo, eu vou fazer o marketing, do marketing eu vou entrar em contato com alguns clientes, depois da compra desse equipamento, ele será feito a entrega por Sedex, por correio, presencial, virtual, etc. Então, é uma sequência das atividades, até o suporte técnico, e se tiver problema, se o produto chegar com algum defeito, como que vai ser para trocar esse produto? Então, cada etapa dessa, ela tem que ter um tempo. Então, dentro dessa etapa, vocês desenvolveram o quê? O cronograma, tá? Então, o cronograma, gente, ele é dividido em duas situações. Para quem fez aí, verifique se não está faltando nenhuma informação. Acontece uma de desenvolvimento, uma que é da interna de vocês, desenvolvimento das áreas e dos setores, e o outro é o produto sendo comercializado, tá? A venda do produto ou assistência de um produto. Quem colocou, por exemplo, cartão ponto, eu não vou ficar vendendo isso toda hora para a mesma empresa, mas eu tenho que dar uma assistência. Então, se a pessoa abrir um chamado, se ela fizer um helpdesk de problema no cadastro, a máquina quebrou, quanto tempo você vai levar para se deslocar, chegar à empresa, quanto tempo você estima que o seu funcionário fique à disposição daquela empresa para corrigir o equipamento, e quanto ele teria, por exemplo, de atendimentos para fazer no dia, tá? Então, isso também faz parte do cronograma. Então, entendam que o cronograma tem duas situações. A primeira é a interna administrativa, que é desenvolvimento, cadastro, elaboração do sistema, elaboração do produto. E a segunda é quanto à venda, depois e o atendimento. Para oferecer o produto, entregar o produto, fazer assistência técnica, funcionário à disposição da empresa, suporte técnico, entregar uma nova matéria, por exemplo. Então, são cronogramas de atividades diferentes, a parte interna e a parte comercial, tá? Então, o gerenciamento do tempo, vocês podem fazer numa única linha do tempo, numa única tabela, tá? Mas ele tem que ter todas essas características, essas informações que eu estou passando para vocês. O gerenciamento do custo, valores, que foi o que vocês estavam trabalhando até esses dias, tá? Estimativa de custo de funcionários, de processos, de atividades, matéria-prima, logística, comercial. Custos, nós vamos determinar o custo, que a maioria de vocês fizeram bem completo, isso que eu vi nas respostas. Por área, de novo, marketing, vendas, TI, RH, financeiro, produto final, logística, comercial, tá? E até o valor final de tudo isso. Então, vocês estimam os valores por áreas, por produtos e depois um valor final desse produto. Gerenciamento da qualidade. A qualidade entre as certificações. O gerenciamento da qualidade, pessoal, ela descreve, na verdade, ela faz uma análise de tudo para verificar se dentro desses processos há alguma deformidade, alguma situação que ela não está bem clara para o cliente ou para a empresa. Então, ela trabalha com os processos que vão garantir que o cliente fique satisfeito e o produto não tenha problemas. Então, ele vai gerenciar a qualidade da matéria-prima, verificar se o fornecedor não está fazendo troca de matéria-prima, vai verificar a qualidade da logística de receber essa matéria-prima e desenvolvimento. Inclusive, uma situação que é feita a qualidade é das máquinas, das próprias máquinas que as empresas estão trabalhando, para ver se essas máquinas têm suporte para fazer um bom produto. Então, a qualidade dessas máquinas também interfere. Então, a qualidade
desde a matéria-prima até o produto final, tá? E possivelmente nas certificações aí que a gente vai ver também as certificações de TI, segurança e projetos de TI, que seria aí as ISOs e as outras certificações que nós temos, que é o caso para o próprio PMBOK e do PMP, tá? Gerenciamento do RH, específico para a área de recursos humanos, que descreve o gerente, características particulares da atividade, descreve a função dos funcionários, como elaborar a equipe, como gerenciar os custos que o RH terá para o pagamento de funcionário, desenvolvimento do tempo. Então, o RH ele é descrito como descrever todas as atividades e funções do próprio recursos humanos, desde o começo da atividade do gerente até o último colaborador. Como eu falei para vocês, às vezes envolvem psicólogos, envolvem outras pessoas que estão envolvidas com processo seletivo, área de treinamento, CIPA. Então, descreve toda a responsabilidade do recursos humanos. Gerenciamento da comunicação, que são os elementos essenciais que serão partes da comunicação entre as áreas. Então, aqui entra e-mail, página da internet, entra o próprio WhatsApp, só que isso tem que ser registrado, pessoal, como oficial ou não oficial, que é o caso que a gente fala ativo ou passivo. Quais são os elementos para comunicação imediata? Reuniões. Eu posso colocar por e-mail e posso fazer um grupo de WhatsApp da empresa. E aqueles, os passivos e os não passivos, o caso que a gente teria para fazer o marketing das pessoas que não querem acessar constantemente, vamos dizer, a nossa plataforma. Por exemplo, eu tenho lá um cliente que ele está pesquisando sobre os produtos. Então, eu tenho que ter uma comunicação. Como ela é externa à empresa, ela é fora disso, ela não é uma comunicação passiva. Ela acaba até sendo uma forma informal. Então, um dos elementos que a gente tem são os próprios sites e redes sociais que facilitam que a pessoa ela acesse a informação quando ela desejar. Então, a nossa comunicação, ela tem critérios específicos dentro da empresa para manter o contato com os colaboradores e o externo à empresa para manter contato com os clientes e fornecedores. Então, quais serão as ferramentas que cada empresa utiliza num desses processos? E até então que nós vimos é o gerenciamento dos riscos, que foi o último elemento que eu passei para vocês, tá? Ele verifica os riscos de cada setor. Por isso que é um dos elementos que acabam demorando um pouquinho mais também. Eu tenho que olhar na minha área, por exemplo, a logística. Qual é o problema que eu tenho dentro daquele risco? Um dos riscos é faltar matéria-prima. Se faltar matéria-prima daquele fornecedor, como eu vou fazer para suprir essa situação? Outro risco do meu cliente não gostar do produto. Então, como eu vou sanar, corrigir, alterar, modificar para que esse produto ele seja eficiente? Por exemplo, uma coisa que nós tínhamos comentado na sala de aula. Eu posso fazer um sistema, né, que seja específico lá, por exemplo, um sistema virtual para uma empresa uma lanchonete que vende pizza, tá? Eu posso usar esse mesmo sistema para uma outra lanchonete que vende hambúrguer ou para uma outra pizzaria, mas eu preciso fazer adaptações. Então, quais são as características diferentes entre esses ambientes ou entre o desejo do meu cliente, lá do dono da empresa, se eu trabalhar com duas pizzarias iguais, mas que atenda a demanda de uma e a demanda de outra, tá? Então, por isso que a gente fala que os projetos eles nunca serão iguais, porque eu sempre tenho as características específicas e os riscos de cada uma. O risco de fazer um software, um produto ou um programa que o cliente não aceite, ele é muito alto. Então, esses riscos de venda, de sugestões de produto, é tudo aquilo que vocês vão precisar verificar também. Tá? Então, hoje a gente faz essa revisão básica. Vocês, qualquer coisa, gente, que eu falei, expliquei mais detalhado agora, que vocês não colocaram no projeto, corrijam o projeto, porque a ideia, quando a gente voltar, é fazer a apresentação desses projetos, como já foram feitos, os iniciais, tá? Eu pretendo verificar isso com vocês depois para até mesmo ajudar com uma nota na IP, vamos ver como vai ser, mas façam análise e respondam as perguntas. Qualquer dúvida, pessoal, mandem lá pelo fórum, tá bom? Muito obrigada, até logo.